Na descrição deste vídeo, você encontra um manual completo em PDF explicando passo a passo e detalhadamente toda esta técnica. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Kahan. Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Este vídeo é um vídeo bastante didático, onde eu irei passar para vocês o passo a passo para aprendermos a fazer a técnica física para a conquista da autoconsciência. É uma técnica onde vai possibilitar você de conhecer o mundo extrafísico, seja através de viagem astral, projeção astral, como você preferir chamar. Podem haver diversas técnicas com este propósito. Eu irei passar aqui uma técnica que foi passada por Kahan, um extraterrestre, para Bianca. E se você quiser saber um pouco mais da história de Bianca e Kahan e como surgiu essa técnica, eu vou deixar um link aqui em cima para que você acompanhe uma série, na verdade foram duas séries, onde a primeira fala sobre o contato com este ser, a segunda fala sobre as experiências com esta técnica da autoconsciência. Alguém poderia me perguntar para que serve então a técnica para adquirir a autoconsciência? Como o próprio nome já diz, é a técnica onde nós, através de nos conhecermos, conheceremos ao mundo e ao universo. Porque nós vivemos aqui no mundo físico presos em uma caixinha, digamos assim, porque é uma limitação em comparação ao mundo extrafísico, ao mundo espiritual, e como foi explicado na série, por causa de um evento que ocorreu no nosso sistema solar há milhares de anos atrás, o planeta Terra houve uma divisão entre o plano extrafísico e o plano físico, havendo uma desconexão entre esses dois mundos que sempre foram conectados. Então, este evento acontecido, ele acabou bloqueando certas energias em nós, porque antigamente, na época do Egito, na época de Atlantis, era comum para as pessoas terem conhecimento dos dois mundos e viverem nos dois mundos de forma normal. Até que então ocorreu um evento onde houve o bloqueio energético da raça humana, onde ela apenas passou a viver no mundo chamado material e passou a ter inconsciência do mundo extrafísico, ou do mundo espiritual, como preferir chamar. E através dessa inconsciência, acabou gerando algumas divisões na civilização humana, por causa que cada um passou a ter diferentes crenças ou descrenças. Porém, o mundo extrafísico, ele sempre está ao nosso redor, e ele é a origem e a matriz do nosso mundo material. E se você tem interesse em realizar projeções astrais, viagens astrais ou desdobramentos, são chamados de diversas formas, projeção extrafísica. Então eu vou passar uma técnica que ela é muito eficiente e funciona. Digo por experiência própria. Digo a você também que, da mesma forma como um membro atrofiado, através da fisioterapia, ele não volta a funcionar da noite para o dia, mas através de treino, exercício, paciência e persistência, ele volta a funcionar, este membro atrofiado ou adormecido. É praticamente o que aconteceu em nosso cérebro. Algumas áreas foram desativadas e estão em desativação, estão inativas. Nós precisamos fazer com que elas voltem à atividade para que nós possamos voltar também a interagir nos dois mundos. E também através da autoconsciência, nós passaremos a viver uma vida muito melhor, muito mais ampla e ter uma lucidez muito maior no nosso dia a dia. Então, primeiramente, nós deveremos começar a entender como funciona esta técnica e por que ela é da forma como ela é. Primeiramente, deveríamos ter consciência que tornar-se autoconsciente deveria ser, para todo e qualquer ser humano aqui em nossa Terra, o primeiro objetivo a ser alcançado, pois a autoconsciência é a fonte do conhecimento, a libertação dos medos, a visão ampla e clara do nosso mundo e de tudo o que o rodeia, e é também a compreensão universal. Bom, a técnica inteira se resume a 4 exercícios, simples e que você pode fazer todos os dias, de manhã ou de noite, ou antes de dormir ou depois de acordar, a hora que você preferir. O importante é fazer periodicamente, de preferência todos os dias, se você quiser atingir o objetivo mais rápido. O primeiro exercício é o exercício respiratório. Ele tem por objetivo a limpeza da base pulmonar, melhora a ventilação e a troca gasosa e a energização do corpo. Neste exercício, respiramos para alcançar os nossos objetivos. Não é de se estranhar que, se levarmos em conta que todos os grandes mestres do passado nos deixaram registrados para seus seguidores a grande importância que existe neste ato da respiração,
para que o homem atinja tudo aquilo que ele almeja e está lutando para conseguir. Neste exercício não é diferente, pois Kahan colocou como base para atingirmos conscientemente o mundo espiritual, alcançarmos o domínio da matéria para nos conhecermos melhor, o trabalho respiratório. Para ele, sendo praticado de maneira consciente e conjugando-o com outros movimentos que são os próximos passos do exercício, nós vamos conseguir como resultado uma maior energização do nosso corpo e uma boa limpeza da nossa base pulmonar, já que após o acidente que sofremos no sistema solar, ficamos com a capacidade respiratória e energética bastante prejudicadas. Se você quiser saber mais sobre esse incidente, eu vou deixar o link aqui em cima do capítulo qual explica isso. Primeiro movimento: inspiração. Em pé e com os pés afastados, a distância de afastamento entre os pés não deve ultrapassar a largura dos ombros. Inicia-se a inspiração pelo nariz e gradualmente erguem-se os braços juntamente com o movimento inspiratório. Nessa inspiração, inflamos os pulmões sem que eles fiquem totalmente cheios. Uma vez estendidos, os braços não devem ultrapassar a altura dos ombros. Para este movimento, inicia-se no tempo mínimo de 10 segundos. Este exercício, o levantamento dos braços deve demorar um tempo mínimo de 10 segundos. Sinta o ar entrando. O segundo movimento do exercício respiratório, uma vez com os pulmões expandidos, deve-se prender a respiração, afastar os braços do corpo, um alongamento lateral, e virar as palmas das mãos para cima, em movimento contínuo e gradual. Em seguida, inclinamos a cabeça para trás, levantando-se também os braços, o que vai produzir uma leve pressão nos pulmões. É então iniciada a contagem do tempo para a retenção do ar. O tempo de retenção durante as 7 repetições do exercício devem ser gradualmente aumentado. Por exemplo, os 2 movimentos com tempo de 10 segundos de retenção do ar, depois 2 movimentos com 15 segundos de retenção, 2 movimentos com 20 segundos de retenção e o último movimento com 25 segundos de retenção. Porém, não fique pensando nos números e nos segundos. Faça o tempo que você achar que você aguenta, sem se exigir demais. Com o tempo, você vai ver que vai ficando muito mais fácil, você vai aguentando muito mais tempo o ar. Quarto movimento respiratório: retorno dos braços, das mãos e da cabeça. Após a contagem do período de retenção do ar, retorna-se gradualmente à posição anterior do exercício. Em primeiro lugar, retornam-se os braços à posição anterior, retas, alinhadas com os ombros. Depois, viram-se a palma das mãos para baixo. E por último, a cabeça volta a ficar ereta. A expiração. Já olhando para a frente, o praticante deve iniciar a expiração. Esta deve ser feita pela boca, sob pressão, de forma lenta e gradual, e em sincronia com o retorno das mãos junto ao corpo. Mas, atente a alguns detalhes importantes. O exercício deve ser realizado preferencialmente com os olhos fechados. O movimento completo deve ser executado 7 vezes todos esses movimentos. Você vai notar um zumbido dentro da sua cabeça que vai aumentando. Entre o terceiro e o quarto movimento, há uma pausa para a descontração muscular e a descompressão pulmonar. Ao terminar de baixar os braços, você vai estar louco para respirar. Então, quando terminar de baixar os braços, depois do terceiro movimento, suba rapidamente os braços respirando pelo nariz. Daí então, solte os braços, caindo como pêndulo, soltando o ar pela boca. Durante esse exercício é bom que você perceba se você sente dores na coluna, se você sentiu algum tipo de tontura, se o corpo ficou quente, se o corpo ficou frio, você sentiu algum formigamento nas mãos, você sentiu o corpo pesado, sensação de formigamento em algum local, você sentiu o corpo leve, se você sentiu prazer durante a prática do exercício, se sentiu o corpo balançar, se sentiu medo, ou se teve a impressão de que o ambiente estava mais claro após o exercício. Todos os formigamentos são desbloqueios energéticos nas determinadas partes do corpo. O próximo exercício é o exercício de energização glandular. Em nosso corpo, a hipófise não é responsável apenas pelas funções físicas a ela atribuídas. Todo o sistema glandular também é responsável pelo sistema energético que compõe o nosso corpo físico. Se temos um bom funcionamento energético, poderemos resgatar muitas das capacidades humanas que foram perdidas. Antes do ocorrido, nós participávamos das frequências físicas e extrafísicas naturalmente. Também dominávamos todas as capacidades inerentes ao ser humano, como a telepatia, vidência, clarevidência, clareaudiência, telecinese, teletransporte, transmutação, percepção extrasensorial e várias outras que fazem parte do conhecimento das capacidades humanas. Aquele incidente não só nos prendeu ao corpo físico, como nos limitou e muito a capacidade que nosso sistema glandular possuía de captar, armazenar e distribuir pelo corpo a energia que precisamos para uma boa atuação na matéria que usamos. E esse exercício chamado de energização glandular,
por ser ele responsável pela energização da hipófise, pode voltar a liberar para nós alguns destes potenciais. Segundo exercício de energização glandular. Primeiro movimento, trazer o dedo indicador até o centro da testa. Deve-se procurar sentar em posição confortável, pois o exercício dura em média 23 minutos. De acordo com a figura ou com a imagem da Lauren, estendemos o braço sobre o apoio do joelho. Faça uma vez o movimento em maior velocidade apenas para verificar se a postura está ok. Fixa-se então a visão sobre a ponta do dedo indicador. Traz ele lentamente até o centro da testa. O movimento deve ser acompanhado com os olhos fixos no dedo. A aproximação do dedo indicador deve ser lenta em movimento constante até tocar o centro da testa. O movimento deve durar cerca de 90 segundos. Movimento 2. Massagear o centro da testa com a ponta do dedo. Com os olhos fixos no local onde o dedo tocou o centro da testa, faça uma massagem com movimentos circulares por 5 segundos. Mantendo os olhos convergidos e voltados para cima, como se estivessem olhando para a ponta do dedo. Terceiro movimento, retornar o dedo até a posição original. Cessando o movimento de massagem, retorna-se o braço à posição original de forma lenta e gradual, repetindo em forma e duração, 90 segundos, o movimento que trouxe o dedo até a testa. Então, o movimento completo deve ser repetido 7 vezes. O movimento completo é, depois da mão esticada, durante 90 segundos aproxima o dedo acompanhando com os olhos até tocar a testa. Massageia a testa por 5 segundos e então por mais 90 segundos volta o dedo até a posição inicial original. Faça este movimento 7 vezes. Durante esse exercício, procure notar se você percebeu algum clarão ou choque pelo corpo, se sentiu formigamento na testa, aquecimento na testa ou na mão, se você sentiu algum sintoma de evidência, se você sentiu algum sintoma de clara evidência, você sentiu dor no globo ocular, você percebeu a noção do tempo, se sentiu perda da concentração, percebeu um aumento na capacidade auditiva, se percebeu algum aumento na melhora do raciocínio, se você percebeu a anulação do campo visual sobre a ponta do dedo. Próximo exercício é o exercício de contato energético entre as glândulas. Não existe fisicamente nenhum ponto de ligação entre a hipófise e a pineal. No entanto, ambas fazem parte do conjunto glandular responsável pelo desenvolvimento do ser humano quando se encontra na matéria física. Dentro desse trabalho, temos que estimular a pineal para que esta nos devolva as capacidades que perdemos. Como não existem caminhos físicos para este fim, temos o caminho energético, que, usado corretamente, não só passa a energia acumulada da hipófise para a pineal, como também distribui esta energia por todo o nosso sistema glandular. É bom lembrar que se estamos trabalhando na recuperação do corpo físico que usamos, portanto, temos que, no momento da prática, estar conscientes da importância de cada movimento. Somente com a concentração nos dará a chance do que estamos buscando, que é a saída consciente do corpo físico, para que possamos alcançar a autoconsciência. Vamos então ao exercício de contato energético entre as glândulas. Convergência dos olhos em direção ao centro da testa. O exercício do contato energético entre as glândulas deve ser realizado ficando deitados com a barriga para cima. As palmas das mãos também devem estar voltadas para cima, de preferência se você conseguir. Os pés devem estar juntos e os olhos fechados. O exercício consiste em convergir os olhos em direção ao centro da testa, como foi feito no exercício anterior, energização glandular. Só que os olhos devem estar fechados durante o tempo todo. De acordo com a figura, os olhos devem olhar para o centro da testa, local onde foi feita a massagem no exercício anterior, e ficar nessa posição por 5 segundos. Relaxa-se os olhos, sempre fechados, por mais 15 segundos e repete-se o movimento de convergência por outros 5 segundos, 7 vezes. Nesse exercício, a ativação da pineal através das descargas elétricas provenientes da hipófise, que é excitada pela vibração do nervo óptico durante esse exercício. Durante o exercício de contato energético entre as glândulas, você deve reparar se a perda da orientação da posição física do corpo ocorre, se você percebeu alguma sensação de movimento inverso do globo ocular, se visualizou algum tipo de luz ou luminosidade anterior, se você percebeu algum estalo no nervo óptico ou se sentiu algum tipo de desligamento, como sonolência. Quarto e último exercício é o exercício da construção das formas numéricas. Kahan disse que a nossa falta de acesso ao mundo espiritual e à autoconsciência está relacionada com um acidente solar que ocorreu no nosso sistema planetário. Este incidente rompeu muitas ligações físicas existentes no nosso cérebro, causando com isso a interrupção da consciência que o ser humano possui dos mundos físico e extrafísico. De acordo com ele, o baixo número de impulsos energéticos em nosso cérebro não limitou apenas a consciência da eternidade do ser, limitou também a percepção do mundo em que vivemos,
já que todos os nossos sentidos estão de acordo com o nosso funcionamento cerebral e que a normalidade do ser físico e extrafísico somente ocorre com o restabelecimento da energia cerebral e através do número de impulsos por minuto. E a maneira que Carran ensinou a trabalhar os impulsos cerebrais é o exercício de construção das formas numéricas. O exercício deve ser feito na mesma posição em que a pessoa se encontra após o exercício do contato energético entre as glândulas, ou seja, deitado com a barriga para cima, com os pés juntos e, se possível, as mãos viradas para cima, o tempo todo com os olhos fechados. O tempo padrão para a construção de cada número, inclusive o número 10, é de 60 segundos. O que significa construir os números? Significa que não se deve imaginar ou visualizar os números, mas sim sentir. Um movimento que é feito quando se tenta escrever os números na tela escura que se forma ao fechar os olhos. Não se deve tampouco movimentar os olhos durante o exercício. Como proceder durante o exercício? Visualizar a tela escura à sua frente de olhos fechados. Verificar que a tela é grande e que pode ser dividida em dois lados, esquerdo e direito. Começar construindo os números do 10 ao 0 de forma decrescente de cada lado da tela conforme a tabela a seguir. O número 10 divide-se nos algoritmos 1 e 0. O algoritmo 1 deve ser construído apenas do lado esquerdo, e o algoritmo 0 deve ser construído apenas do lado direito da tela. Então você imagina como se você estivesse escrevendo o número, em o 0, por exemplo, um movimento circular, concluir toda a borda do número. E com isso você vai perceber que a energia ao seu redor vai começar a girar da mesma forma do número. No caso do 1, você vai perceber, vai notar que a energia vai começar a passar dentro do seu cérebro exatamente da forma daquele número. O 9 deve ser construído apenas do lado direito da tela. O 8 deitado, ocupando os dois lados da tela, como se ele estivesse unificando os dois lados. Então você, durante o exercício, inclusive vai notar que você vai balançar, vai parecer que você está balançando de lá para cá. O número 7 é construído apenas do lado direito, o 6 também, e o 5 grande no centro da tela. Depois disso, o número 4 é do lado esquerdo, o 3 também, o 2 também, e o 1 volta para o centro, grande no centro da tela. E o número 0 é construir grande no centro da tela. Agora, algo muito importante, o exercício da construção do canal de saída. Este exercício forma uma ligação com a frequência extrafísica, e é o ponto fundamental para que se obtenha êxito na realização dos objetivos. O exercício deve ser feito na mesma posição, deitado com a barriga para cima. A construção do número 0, o último número da série de exercícios anterior, aproveita-se o mesmo movimento de construção do número 0 para construir o canal de saída. Um canal de saída deve, portanto, ser construído com movimentos circulares. Como padrão, deve-se construir 3 vezes o número 0 e então lançar o anel construído em direção à tela escura que se forma à nossa frente, quando estamos de olhos fechados. A cada 3 voltas com o número 0, lança-se o círculo ou anel para a frente. Esses anéis compõem o canal de saída. Bom, algumas notas que devo falar para vocês. Em primeiro lugar, vocês não devem ter medo da saída da matéria, por causa que vocês serão sempre muito bem acompanhados pelos seus guias e mentores. Eles provavelmente serão invisíveis ao seu lado, e você não verá ninguém na primeira saída ou nas primeiras saídas do corpo, por causa que você com certeza iria se assustar, talvez, se visse alguém no seu quarto ou onde você estivesse. Então seus mentores estarão com vocês, porém invisíveis ao seu lado neste momento tão especial na sua trajetória em busca da consciência. A sensação de estar lá é maravilhosa, a sensação de estar fora do corpo físico é muito, muito boa mesmo. Durante as primeiras vezes que você fizer o exercício da construção dos números, você vai perceber que durante várias vezes você vai esquecer do exercício que estava fazendo e de repente vai lembrar ou ter flashes de várias imagens, momentos, e pode vir momentos de você pensando em coisas que você fez, que irá fazer, algumas circunstâncias do momento, e virá alguns flashes na sua mente. E isso é nada mais do que a liberação de imagens subconscientes que estavam retidas na sua mente. Então, às vezes, nós estamos com o nosso subconsciente muito carregado e essas liberações dessas imagens deixam ele mais leve. Para nós pode não ter muito sentido, mas para o nosso subconsciente é um grande alívio e proporciona que cada vez mais a gente alcance a saída consciente do corpo. E você pode não conseguir a saída consciente na primeira vez, mas com certeza você vai se lembrar dos seus sonhos. Você vai dormir e vai acordar e você vai ter a nítida vivência dos sonhos. Você vai lembrar que você sonhou
e cada vez vai ficar mais detalhado e mais rico a lembrança dos seus sonhos, por mais que você não esteja consciente lá, o que pode acontecer de você ficar cada vez mais consciente também nos sonhos. Lembro mais uma vez que esse exercício funciona com a prática, com o treino e com dedicação, muita concentração. Para alguns pode ser que consiga da primeira vez, outros pode ser que leve alguns dias, semanas, ou até mesmo talvez algum mês ou 2 meses, para que consiga sair da consciente pela primeira vez. Depende do quanto você já é ligado a isso, ou quanto você tem de treino. É bom lembrar também que quando estamos no plano espiritual, se você é uma pessoa que busca ser consciente, você vai buscar ser consciente lá e você vai ficar consciente lá mais fácil. Se você é uma pessoa que não é consciente aqui, você não vai conseguir ficar consciente lá. Certo, pessoal? Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais!